Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que hoje estaremos gravando mais uma aula desse terceiro trimestre do ano de 2024. Lembrando que nós estamos estudando essa lição maravilhosíssima aqui que tem como tema central o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e no livro de Esther. Nós já temos estudado 8 maravilhosas lições desse trimestre. Hoje estaremos estudando mais uma lição e desta feita será a lição de número 9, que tem como tema a conspiração de Amã contra os judeus. Eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal, se você ainda não é inscrito, a dar um like, comentar algo aí em nossos comentários, dar uma opinião, é muito importante para nós. Como também quero te convidar a compartilhar esta videoaula com outras pessoas também. Semanalmente estamos aqui gravando videoaulas, breves comentários sobre a lição que estamos estudando semanalmente desse trimestre, a lição publicada pela CPAD Classe de Adultos. Feito isso, vamos para mais uma maravilhosa lição. A nossa lição ela tem o seu texto áureo baseado em Mateus, capítulo 10, versículo 22, que diz assim: "E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo." Repito, isso está registrado em Mateus, capítulo 10, versículo de número 22. A nossa verdade prática, meus amados irmãos, diz o seguinte: quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. Esta é a nossa verdade prática, é a síntese, é o resumo de toda a lição que estaremos abordando hoje aqui e os irmãos estarão abordando em suas respectivas salas de aula nas escolas dominicais. A nossa lição ela tem a sua leitura bíblica em classe pautada em Esther, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 11 e posteriormente também Esther, capítulo 4, versículo 1 ao versículo de número 4. Então os irmãos observem que são 2 capítulos que estaremos tomando como base no livro de Esther para estar abordando a nossa aula de hoje. A nossa lição ela tem os seus objetivos específicos, como sempre. Destaco aqui o primeiro: explicar o plano odioso de Amã. Segundo objetivo, destacar a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. O nosso terceiro e último objetivo da nossa lição é apontar o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Esses são os 3 tópicos principais, ou melhor dizendo, os seus 3 objetivos específicos principais, que correspondem a cada tópico principal da nossa lição que será abordada hoje. Vamos para a nossa introdução, porque a nossa introdução diz o seguinte: na lição anterior vimos que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante de Amã. Nesta lição estudaremos a respeito do plano de Amã para exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. Observe bem, lição passada, a lição de número 8, nós estivemos estudando o assunto que nos mostrou qual que foi a conspiração, ou o início da conspiração, podemos dizer assim, de Amã contra Mardoqueu e contra os judeus. Vimos que tudo se deu pelo fato de que Amã estava sendo reverenciado. O rei persa, Assuero, ele determinou uma lei em que todos aqueles servos, todos os súditos do palácio deveriam se inclinar, se prostrar em reverência a Amã. E vimos também, conforme o próprio capítulo 2 e o capítulo 3 de Esther, que Mardoqueu ele se recusava a se inclinar perante Amã. Apresentamos aqui algumas razões pelas quais Amã ou Mardoqueu ele não queria se prostrar diante, ou não queria cumprimentar, reverenciar, se inclinando para Amã. Vimos que isso se dava pelo fato de que Mardoqueu, ele, como todo bom judeu, não aceita de maneira nenhuma se inclinar, reverenciar pessoas, né? E assim, Mardoqueu resistindo, isso enfureceu o coração de Amã, a ponto de Amã levar o assunto até o rei. E assim, o rei estabeleceu um edito, uma lei, em que dizia que todo judeu deveria ser morto, né? E isso foi justamente um plano maquiavélico de Amã contra, não somente, repito, contra Mardoqueu, mas contra todos os judeus que habitavam não somente até então ali no Império Persa, mas também contra aqueles que retornaram para Jerusalém em rumo da reconstrução da cidade. A nossa lição ela vai nos mostrar isso hoje também, dando continuidade a essa situação. O primeiro tópico principal diz o seguinte:
o plano odioso de Amã. Os seus subtópicos falam o primeiro, intrigas e patologias do poder. A conduta de Mardoqueu incomodou aos demais servos do rei. Eles o questionavam todos os dias. Por que transpassas o mandamento do rei? Este é capítulo 3, versículo 3. O rei havia dado o edito, repito, em que todas as pessoas deveriam cumprimentar Amã se inclinando, reverenciando ele. E Mardoqueu, ele se recusava a fazer isso. E os servos do rei, sempre que viam Amã, Mardoqueu, recusando-se reverenciar para Amã, eles questionavam: por que você não faz conforme o edito do rei? Por que você não obedece o mandado do rei? E Mardoqueu até que chegou um ponto que ele disse: eu não faço isso porque eu sou judeu. Eu não me inclino, não me prostro para Amã porque eu sou judeu. Eles levaram essa informação até Amã. Isso enfureceu muito o coração de Amã, a ponto dele elaborar o plano para a matança, o homicídio, a chacina, não somente contra a vida de Mardoqueu, repito, mas contra todo o povo de Israel. A nossa lição continua dizendo o seguinte: pelo visto não era um zelo sincero pela palavra do rei. Pareceu mais uma tentativa de jogar lenha na fogueira. Invejas e intrigas costumam reinar em todo tipo de grupo social. Amã ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional. Aquela informação, quando chegou ao coração de Amã, aquilo ali causou nele uma inveja, uma fúria, uma ira muito grande, a ponto dele traçar o plano para dar cabo à vida de Mardoqueu. A extensão do plano, segundo o subtópico diz, o Império Persa abrangia todo o Antigo Oriente Próximo, desde o Rio Indo, na Índia, até o Mediterrâneo Oriental. Vimos aqui já em lições anteriores que o Império Persa era um império muito extenso. Ele ia até do sul da Índia, se estendia até a Europa também. E vimos que ele estava sob 127 províncias, então era um império bastante extenso. E a ordem que saiu para a exterminação dos judeus dizia respeito a todos aqueles que habitavam no Império Persa. Aqueles que estavam dentro das 127 províncias deveriam terem as suas vidas exterminadas, conforme o próprio livro de Esté, capítulo 3, versículo 3 por diante, nos apresenta aí. Detalhe, a extensão do plano, ela dava-se até mesmo para aqueles, como já falei a princípio, para aqueles que já haviam retornado para a cidade de Jerusalém em rumo à reconstrução da cidade. Todos eles, judeus, deveriam ter as suas vidas ceifadas, conforme o plano maquiavélico, maldoso e diabólico do próprio Amã. Continuando aqui a nossa lição, vamos já para o segundo tópico principal, porque ela diz o seguinte: a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esté. O povo ou o pavor da violência. Diz o seguinte a lição: no dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. A ordem expressa era que destruíssem, matassem e lançassem a perder todos os judeus, desde o moço até o velho. Detalhe: crianças e mulheres em um mesmo dia. O edito dizia o seguinte: todos aqueles que são judeus devem morrer, da criança ao mais velho. E isso deve acontecer em um único dia. Imagina o tamanho do pavor que tomou o coração do povo judeu naquela situação. As pessoas tomaram conhecimento, os judeus tomaram conhecimento de que havia saído o edito real de que todo judeu deveria ser exterminado. Crianças, mulheres, moços, idosos, todos sem extinção alguma. E todos deveriam ser mortos em um único dia. Haveria um dia marcado, pré-estabelecido para aquela chacina acontecer. E isso nós vamos ver mais adiante também na nossa lição. O segundo subtópico diz o seguinte: bebida, confusão e tristeza. O Império Persa tinha um sistema de correios muito eficiente, principalmente em função da estrada real que ia de Suzã a Sardes, na província da Lídia. Depois das cartas enviadas a cada província, Assuero e Amã puseram-se a beber. E aqui a lição continua dizendo o seguinte: os moradores de Suzã, contudo, ficaram confusos, certamente por não entender a repentina e esdrúxula ordem do rei. Mardoqueu entrou em profunda tristeza, rasgando as suas vestes, vestiu-se de pano de saco com cinza e saiu pela cidade
clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Isso está em Esté capítulo 4, versículo 1. Não era para menos, meus irmãos. Havia saído o edito real. Amã havia elaborado um plano para a destruição dos judeus. E o rei havia assinado a lei que dava liberdade para Amã e para o império matar todos os judeus. Mardoqueu, quando tomou informação daquilo, ficou apavorado, logicamente. Ficou com medo, com receio, a ponto de rasgar as suas vestes como um sinal de humilhação, de quebrantamento, como todo judeu fazia naquela época. Vestiu suas roupas de pano de saco e saiu gritando pelas ruas, clamando em alta voz e declarando o quanto estava angustiado, com aquela situação. O pavor tomou conta verdadeiramente do coração daquelas pessoas, dos judeus especificamente falando. A nossa lição continua dizendo o seguinte: o seu terceiro subtópico do segundo tópico principal diz: crise e clamor. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. Se de um lado havia a fé e a bravura dos 50 mil judeus que foram a Jerusalém para reedificá-la, liderados por Zorobabel, de outro lado havia a aparente tranquilidade dos que decidiram ficar em suas próprias habitações por todo o Império Persa. Observe bem, vimos em lições anteriores, repito, que uma parte, cerca de 50 mil judeus, eles decidiram voltar para a sua cidade natal, reconstruir a cidade de Jerusalém. Uma outra grande parte ficou espalhada em todo o Império Persa. E a informação chegou para todos aqueles que estavam, tanto que haviam retornado tanto para Jerusalém como para aqueles que ficaram lá no Império Persa. Então a informação chegou para todos eles e aquilo se instalou uma crise, uma angústia, um pavor em meio a todos aqueles. E todos eles, ao tomar a informação, eles passaram a clamar a Deus, a orar ao Senhor, a apresentar a Deus o plano de Amã para destruir o povo de Israel, os judeus. Terceiro tópico principal da nossa lição continua dizendo o seguinte: o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. A lição continua dizendo: faces do antissemitismo. De forma prática, antissemitismo é hostilidade sistemática contra os judeus. Então, o que é o antissemitismo? É uma hostilidade, repito, nas palavras do próprio pastor Silas Queiroz, o comentarista da lição, é uma hostilidade sistematizada contra aqueles que são judeus. E já vimos durante toda a história da humanidade que houve muitas ocasiões em que o antissemitismo ele se propagou e veio assim a trazer grandes prejuízos para a nação de Israel e para a humanidade. Mas existe um antissemitismo moderno se instalando, se propagando também em nossos dias atuais. E nós estaremos apresentando aqui na nossa lição mais adiante. No aspecto religioso, destaca-se as perseguições como a que ocorreram no século XVI. Então, no aspecto religioso, os judeus eles sofrem antissemitismo. E isso aqui é chamado do antissemitismo religioso. Eles sofrem perseguições por conta da sua religião. Os judeus são perseguidos devido à profissão de fé que eles têm. E isso aí é chamado de antissemitismo religioso. Mas não fica somente no aspecto religioso. Existem ainda outros aspectos aqui, como por exemplo, o aspecto no tocante à nacionalidade, Por exemplo, durante a Idade Média sofreram intensas perseguições pela Inquisição, principalmente a partir de 1478 na Espanha por ordem do Papa Sisto. Então, a partir de 1536 em Portugal, pela instituição oficial do Tribunal do Santo Ofício, pelo Papa Paulo III. Então, o objetivo principal do antissemitismo sempre é e sempre será colocar os judeus, a nação de Israel, o povo judeu como alguém que são desprezíveis, que não devem e não merecem respeito e que devem serem tratados com hostilidade. A ideia do antissemitismo sempre será essa, principalmente no tocante à religião.
O segundo subtópico do terceiro ponto principal fala sobre o antissemitismo nacionalista e racial. O aspecto nacionalista pode ser visto no século XIV e no início do século XX, quando diz na Ucrânia e na Rússia, através dos chamados pogromos, violentos ataques físicos indiscriminados aos judeus. A prosperidade dos judeus causava ódio, alimentado por teorias de conspiração. O povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas de países do leste europeu, levando-os a reagir violentamente contra as comunidades judaicas. O que ocorria? Ocorria que os judeus eles eram colocados como pessoas que eram inimigas da economia, né, na Europa. E isso aí fazia com que a nação levantasse dentro de si um sentimento de inimizade, de hostilidade contra o povo judeu. E isso aí também é chamado de antissemitismo nacionalista. Então os judeus tanto sofreram perseguições por conta da sua religião, como também têm sofrido perseguições por conta da sua nacionalidade, chegando ao ponto de por várias vezes tentarem até mesmo destruírem, acabar, aniquilar, varrer do mapa a nação de Israel com todos os judeus. Mas nós sabemos que existe uma promessa divina, existe uma promessa de Deus que diz respeito à nação de Israel, de que ela jamais seria destruída. Deus jamais permitirá, é uma palavra do próprio Deus, que a nação de Israel sofra uma destruição total. Pode por alguma ocasião, por algum momento, em uma situação específica qualquer, devido à desobediência deles, devido a eles darem as costas para Deus, o Senhor permita que eles passem por alguma situação de sofrimento, de dor, de aflição, mas de destruição total Deus jamais permitirá. Por mais que se levantem contra a nação de Israel, continuará imbatível, podemos assim dizer. Continuando a nossa lição aqui, ainda fala sobre a Segunda Guerra Mundial, no ano de 1939 a 1945, onde Adolf Hitler protagonizou o antissemitismo racial. E ele continua dizendo que ao proclamar a superioridade da raça ariana, então ocorreu ali o Holocausto, que exterminou cerca de 6 milhões de judeus em toda a Europa. Toda a Europa, ela foi acometida, ela foi, podemos assim dizer, contaminada por essa ideia de Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, onde ele propagou a superioridade da raça ariana e disse que os judeus eram inferiores, portanto deveriam serem aniquilados, exterminados, destruídos, mortos. E ali houve a morte, conforme a própria história diz, de cerca de 6 milhões de judeus. Então os irmãos observem que por várias vezes e por muitas situações o povo de Israel tem sofrido, o povo judeu tem sofrido perseguição, tem sofrido com o antissemitismo, né? A história apresenta isso. O antissemitismo religioso, o antissemitismo racial, o antissemitismo nacionalista, né? E trazendo para os nossos dias atuais, não é muito diferente, porque como falamos aqui já a princípio, se existe ainda aí uma instalação do antissemitismo moderno, atual. Por exemplo, o pastor Silas Queiroz ele comenta isso no último subtópico do terceiro ponto principal da nossa lição, onde diz: a criação do Estado de Israel em 1948 não garantiu paz aos judeus. O país vive em estado de alerta em função de ataques terroristas internos e externos feitos em nome de uma causa palestina. Vimos no ano de 2023, o ano passado, mais precisamente falando, que o povo de Israel eles sofreram mais uma vez um ataque. Esses ataques eles vêm de fora do seu país e até mesmo de dentro do seu país. Pessoas inimigas, povos inimigos que se levantam para destruir, para atacar e para trazer prejuízos à nação de Israel. Mas Deus sempre tem trabalhado em favor da nação de Israel. Desde 1948, quando foi dada ali a criação novamente do Estado de Israel,
nós temos visto muitas investidas para tentarem acabar com a nação de Israel. Em nossos dias atuais não é diferente. No ano de 2023 vimos, aqui repito, um ataque palestino contra a nação de Israel. Ainda hoje estão lá, né, tentando apaziguar aquela situação, mas em situação de conflito. O povo de Israel, o judeu, ele vive 24 horas em estado de alerta, porque estão propícios a sofrerem ataques constantes e eles não sabem de onde podem vir esses ataques. Sabe que virá, mas não sabe de onde virá. Então eles precisam estar em estado de alerta 24 horas, né? E assim buscando em Deus refúgio. Continua dizendo a nossa lição, já estamos quase caminhando para o término, diz o seguinte: depois disso, os casos de antissemitismo aumentaram em várias partes do mundo. Na ocasião do ano de 2023, quando os palestinos atacaram a nação de Israel, os judeus estavam sendo vítimas. Mas em todo o mundo, principalmente propagado pela mídia televisiva, tentaram colocar a nação de Israel como aquela que estava atacando e não como quem estava se defendendo. Então colocaram os palestinos como vítima e colocaram os judeus como algozes. Mas nós conhecemos muito bem a história, que na verdade existe um outro lado da moeda. A nação de Israel estava apenas se defendendo dos ataques palestinos. E os inimigos de Israel o que eles querem não é um acordo, na verdade, que eles garantam um lugar para viver. Sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. O povo que se levanta, os palestinos aqui em foco, quando se levantaram contra a nação de Israel, o que eles querem não é, na verdade, um lugar para eles viverem. Eles não querem um território para eles terem paz. O que eles querem é exterminar a nação de Israel. É exterminar com o povo de Israel. Eles não ficam felizes, eles não ficarão contentes, satisfeitos em terem um lugar para viver em paz. Eles querem tirarem a paz da nação de Israel, do povo judeu. Isso é chamado de antissemitismo moderno. E nós devemos estar muito alerta a isso aí e procurando de todas as formas e de várias maneiras, dentro daquilo que está ao nosso alcance, combater esse antissemitismo que só tem trazido prejuízo e que é de origem diabólica. A nossa conclusão da lição diz: o antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, mas também de apoio abertos ou posturas complacentes aos inimigos de Israel, como os grupos terroristas, ou ainda por meio de críticas sistemáticas aos atos de defesa israelenses, pintando o país como o vilão da história. O antissemitismo, ele não só é praticado por aqueles que atacam, por aqueles que pegam armas de fogo e vão até lá e atacam a nação de Israel, que lançam bombas lá. Não somente por esses também. Mas o antissemitismo também é propagado, espalhado, alastrado por aqueles que defendem estes que assim fazem. Como também aqueles que defendem ideias de que o povo de Israel é vilão e não vítima. Vimos aí em nossos dias atuais, inclusive, muitos políticos se colocando favoráveis aos atos terroristas contra a nação de Israel. Isso aí é antissemitismo. E o cristão, principalmente o cristão, jamais pode concordar com quem quer que seja que se coloque em prol, ao favor, do lado daqueles que praticam tais atos. O antissemitismo, né? A violência sistematizada, a hostilidade sistemática contra a nação de Israel, contra os judeus. Portanto, meus amados irmãos, a despeito dos pecados dos judeus, Deus ele tem um plano com a nação de Israel e vai restaurá-lo quando arrependido aceitar o Messias. Sabemos bem disso, isso está em Romanos capítulo 11, versículo 25 ao 32. Oremos, portanto, irmãos, pela paz de Jerusalém. Salmo 122, versículo 6. Sabemos que Deus tem um propósito específico para a nação de Israel e Deus ele vai cumprir esse propósito específico que ele tem com a nação de Israel em um momento oportuno, em uma ocasião específica. Mas até lá, devemos estar orando a Deus pela paz de Jerusalém, pela paz da nação de Israel. E não devemos de maneira nenhuma nos colocarmos do lado daqueles que praticam o antissemitismo.
devemos sermos contrário àqueles que tais coisas praticam ou até mesmo defendem. Que Deus em Cristo nos ajude e nos abençoe, meus amados irmãos, que Deus em Cristo possa nos ajudar e que tenhamos uma excelente aula. Aguardo você para a gravação, a próxima aula, que será a aula de número 10, onde estaremos abordando o seguinte assunto: o plano de livramento e o papel de Esther. Já vimos aqui o levante de Amã contra a nação de Israel, contra os judeus, contra Mardoqueu, contra os israelitas, os judeus. E na próxima lição, a lição número 10, vamos ver qual foi o plano de Deus para livrar o povo de Israel, usando Esther como um instrumento necessário para a execução do seu plano divino para com a nação de Israel. Que Deus em Cristo nos ajude e continue nos abençoando em tudo, em nome de Jesus. Paz do Senhor.